Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Eu quero ser breve na minha expressão de comunicação com você. A aplicação prática para a formação atual de obreiro é um trabalho que estamos fazendo e eu resolvi compartilhar com você só para ter uma noção de como você pode olhar de dentro para fora. Eu digo de dentro para fora porque eu olho o lado externo, interno, e você vai ver o lado externo da explanação desse conteúdo. Aqui temos assim, a liderança a serviço ou servidora de Neemia, no texto aplicado hoje entre nós. A origem da liderança ela é uma observação de grande importância. O amor que vê a necessidade. E isso é crucial. O líder ele precisa ter uma visão como um jogo de lente. Ele vê perto e longe. Ele aproxima de longe para perto. E o de perto ele também pode apreciar de longe. Ele terá que ter uma sensibilidade para poder ter uma visão ao longe e ele raciocinar a possibilidade de trazer para perto. Ele terá a possibilidade de, olhando longe, o plano, o sucesso, o crescimento, o avanço. De perto, ele pode ver também dificuldade de acesso, dificuldade de interpretação, dificuldade de dar continuidade ao projeto. Mas o mais interessante é que o obreiro ele vai precisar entender que a sua visão tem que ser além do seu alcance. Ele precisa analisar, ele precisa compreender essa probabilidade de enxergar longe, porque perto ele sabe o estágio. Então nós temos aqui exemplos semelhantes dessa função. Textos fundamentais. E me disseram os judeus que voltaram da cativos para ali estão os grandes tribulações e desprezo, e as muralhas de Jerusalém estão derrubadas e as suas portas foram queimadas a fogo. Esse é Neemias, no capítulo de número 1, versículo 3. Ou seja, e me disseram os judeus que voltaram cativos para onde eles estão. Voltaram preso, voltaram, sabe, daquele jeito trazido contra a vontade. E é interessante, a grande tribulação e desprezo. Em grande tribulação e desprezo. E as muralhas de Jerusalém estão derrubadas e as suas portas foram queimadas a fogo. Observe. E eu não disse nada a ninguém, porque não tinha ainda falado a ninguém sobre o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Neemias 2 e verso 7. O interessante que nós podemos observar em um líder é a confiança em sua visão. Deus mantém um contato com Neemias e Neemias entende essa visão como um desejo seu próprio. Isso é muito interessante, observar esse ponto de vista na raiz do conteúdo. Então, aqui, olha como é que ele diz, observa a expressão de Neemias, e eu não disse nada a ninguém, porque não tinha ainda falado a ninguém sobre o que o meu Deus havia posto em meu coração para fazer em Jerusalém. A responsabilidade, ela sempre será pessoal. É você e Deus e ninguém mais. Você precisa entender isso com uma facilidade, com uma simplicidade. Você não deve falar o que não é de sua conta. Isso é da conta de Deus. Isso é uma coisa que só é relacionada a você e Deus. Um líder tem que ter a sua privacidade
em revelações internas. Aquilo que lhe foi revelado, aquilo que lhe foi anunciado no seu interior. Não haja como achismo, não haja como uma ideia vulgar, não haja como um pensamento qualquer. É você e Deus, Deus e você. Você precisa entender isso enquanto você esteja vivenciando. E diante de uma visão como essa, você não precisa também bajular ninguém. Ou é obreiro ou não é obreiro. Deus tira, Deus coloca. Deus dá, Deus toma. Você precisa entender isso. Mas entender isso o quanto mais antes. Você ler a palavra, você vê no texto anexado as importâncias que são dadas àquilo que é seu. Como aconteceu com Neemias, vai acontecer com você que é líder, em desejar algo na obra de Deus. E você vai ter que entender que você é só. Ah, mas tem... Não, é você só e Deus. E Deus só e você. As coisas vão acontecer de uma maneira milagrosa. Porque o homem em si tem os seus pensamentos individuais. Cada um que está ao seu lado, seja na tribuna, seja dentro da nave, dentro da igreja, tem a sua vida individual. Então é uns que vão ser tocados pelo Espírito de Deus para estar do seu lado. E a sua palavra firme da edificação, do caráter, da moral de cada um. É muito bom entender e abraçar essa ideia de uma maneira única, não uniforme, única para você. Não é questão de egoísmo, é questão que quando você vê alguém se aproximar de você, você aperta a mão dele e não pergunta, posso contar contigo? Não, é o Senhor que conta com você. O Senhor selecionou você para estar do meu lado. Entende? Aí ele tem que ter também a mesma visão que você tem concernente à obra. E se você ficar o bajulando, iludindo, fazendo promessa, chamando, olha, preste atenção antes de você pensar que eu estou te dando algum tipo ou modelo de indireta. Isso é um problema particular seu. Agora você vai ter que entender o seguinte, ou é Deus na sua vida, ou então você está vegetando no ambiente. Você precisa entender isso. Se quando chegar a sua hora, chegou a sua hora. Quando chegar a sua vez, chegou a sua vez. Não tem jeito. Se Deus coloca você num lugar como perna, você é perna. Como um braço direito, você é como um braço direito. Entende? Então, se Paulo, na expressão de Paulo, ele disse que todos os membros do corpo estão nos seus lugares colocados por Deus. Da maneira como Deus montou. Então, o olho não pode dizer que não quer ser olho. E nem a orelha dizer que quer ficar no lugar do olho. Nem o olho tentar dizer que quer ficar no lugar da boca. Não, ele quer sair da boca e quer ficar no nariz. Não existe isso. Deus colocou cada membro no seu devido lugar, no corpo. Vinha comigo para a gente prestar atenção, não perder muito sentido da coisa, para você não ficar aí aterrorizado com as minhas explicações. Porque nós entendemos professores e teólogos, doutores, homens que têm um gabarito imenso para ensinar. E muitas das vezes entendemos que é mesmo corpo de um soldado no exército, da marinha, aeronáutica e assim sucessivamente, é a mesma coisa o exército de Cristo. Porque foi o amor de Deus que poupou eles para estar nessa posição que hoje eles estão. E ainda muitos deles são privilegiados por estar onde estão. E isso sem falar daquilo que eles desfrutam na posição que estão. Entende? Então isso é muito crucial. Levar isso em entendimento é levar isso como um privilégio e de escudo, de proteção a qualquer pensamento ao contrário. O escudo de proteção é aquele que você embraça ele e você... Paulo fala isso na carta aos Efésios, no capítulo número 6. Nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus.
para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo não está brincando. Paulo não está dando uma orientação de brincadeira. Paulo está falando sério. E é preciso você ler e entender que são palavras de homem de guerra. Homem que atravessou mares, homem que atravessou rejeição, homens que atravessou um monte mais de detalhes que, se eu for explicar aqui, vai tomar o tempo. Então preste bem atenção você, porque qualquer tempo que para, qualquer tempo que continua. Então, se você foi colocado no devido lugar, está em um lugar, mas eu estou por conta própria, não tem... Pelo amor de Deus, vamos parar com essa guegue. Vamos partir para o sério. Observe que a aplicação prática para hoje é exatamente estabelecer em você o entendimento da sua chamada. O obreiro líder deve desenvolver a capacidade de ver a necessidade do povo de Deus e não apenas a estatística, mas pelo amor que o levará a se aproximar a ouvir. Entendeu? Ou ouvir. A responsabilidade, ela é pessoal, já disse, eu vou sempre bater nessa tecla. Qualquer iniciativa ministerial deve começar com um coração e buscar pela vontade de Deus e não por tendência ou interesses pessoais. Deu para entender isso? Seria muito bom que se pudesse o dinheiro desse, você pagasse por isso. Porque isso é muito proveitoso. É muita utilidade. Observe o que diz. Qualquer iniciativa ministerial deve começar com um coração. Eu quero isso. Não é pela emoção. Ainda que exista algumas influências, algum turbinal, um terminal, vou dizer, em vez de turbinar, de pressão, né? Vamos falar de um terminal, uma coisa que começa e de repente vai parar. Mas num quesito de nós aqui, qualquer iniciativa ministerial deve começar com oração. Com oração. Em busca pela vontade de Deus e não por tendências de interesses pessoais. Entendeu? Ou seja, vamos dizer que você agora se jogue. Escolha um lugar estratégico, se jogue de joelho. Meta a sua cara e vai procurar saber se tudo isso que aconteceu no seu coração, essa revelação é realmente, pede prova. Entre no eixo, entre na brecha, rebente com a brecha, passe você e vai passar você na brecha e vai passar todos aqueles que estiverem com você. Não chame com negócio de favorismo. Esqueça esse negócio de favorismo, favorecer pessoas a receber aquilo que, na verdade, tem que ser comprado, tem que ter um preço alto. Se você analisar, eu admiro muito filme medieval, filmes de guerras, porque, na realidade, a minha vida é uma vida de muita guerra. Eu sei quem são os meus adversários. Estou falando de adversário, carne e espírito. Não estou falando só do mundo espiritual. Entende? Então eu sei aonde é que eu piso as plantas dos pés. Continue comigo aqui, para nós chegarmos a um denominador. Exemplo prático é a realização da visita. Exemplo prático, realizar visitas regularmente às famílias da igreja e ouvir as suas histórias e identificar pontos aonde a obra de Deus pode ser fortificada. Entende? Você vai ter que sentir. Tem superintendentes, eu estou falando com experiências minhas, tem superintendente que ele é empossado na congregação e ele não dá nenhum tipo de atenção pelo seu compromisso. Ele tem... Eu teve uma cena muito embaraçosa
Mas deixa eu deixar isso aqui claro para você entender. Um pastor presidente setorial, uma certa vez, me elegeu como pastor, líder do evangelismo a nível setorial. Entende? O plano era interessante, o plano era extraordinário. Mas o que acontece? Isso foi filmado, a igreja estava lotada, muita gente, igreja sede. Mas o que aconteceu? Nessa correria de troca de entra e sai, documento para um lado, documento para o outro, eu estou usando essa expressão, mas o mundo espiritual age. E Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas. E o novo chegou, um novo superintendente chegou, setorial. O tempo passou, né? Fizemos o que pôde ser feito, registrado ou não ser registrado, isso não é dever da minha possibilidade prática para fazer. Existe uma regra de jogo, existe uma secretaria interna dentro do setor, existe uma secretaria em cada congregação. Entende? Se isso não é revelado, não é notificado, a gente não pode criar um problema em cima disso. Mas a realidade é essa. É o sistema de evolução. Não é um sistema como da igreja primitiva, que os pessoal escreviam em pedra. É uma suposição, só para você entender a ignorância do que acontece hoje. E o presidente que chega, né, o outro pastor, presidente setorial, que chega, olha aí o termo aqui, olha o tema aqui. Ele, como líder, teria todo o direito e toda a observação de saber como é que funcionam as coisas. Não é aprender como é saber quem está lá e quem está cá. Quem está dentro e quem está fora. Entendeu? Então, isso é muito importante para que a situação não seja de uma maneira jogada a lixo. Jogado nos cantos, poxa, presta atenção. Então, se eu, como superintendente de um setor ou de uma congregação, eu vou procurar saber do vice, eu vou procurar saber da secretária, o nome de membros, procurar se estão todos presentes, os que estão ausentes, qual o motivo, qual é a causa, os cargos que alguns ocupam, qual é o movimento, como está sendo. Não preciso de influência de ninguém, é eu e o Espírito Santo. Mas como nessa era do século XX que nós estamos vivendo, no século XX, XXI, e aí sucessivamente, a tendência é que o sistema regularize. A assistência regularize. Quando eu cheguei cara a cara com o presidente setorial, para tomar conhecimento de uma maneira simples, cautelosa, muito sem criar um rebuliço, porque até a intenção não seria essa. A intenção seria exatamente saber o que seria e o que será. Entendeu? Quando ele disse que não sabia de nada, isso é uma ignorância para mim. Não sabia de nada, me deram uma lista, é essa lista que eu estou utilizando. Ou eu tenho que fazer o quê? Bater palma. Batendo palma, ironicamente, é claro. Porque isso eu não vou deixar passar despercebido dentro da minha faculdade interrogativa, meu conceito protestante, meu conceito de ética na minha memória. Simplesmente agradeci a atenção e saí. E vim com a mente cogitando, né? Porque a gente não para ali, né? Você come uma carne gostosa, o seu prazer é você mastigar até extrair o precioso sabor. Concorda comigo? É desse jeito. A gente aprende antes de chegar dentro do Evangelho, nós andamos em muitos lugares, se relacionamos de muitas formas, entendeu? Então, quando a gente chega dentro do Evangelho, atraído pelo poder da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós tomamos também uma orientação muito vasta, andando com um, andando com outro, outros, e a gente vamos aprendendo. Agora, cabe lá o que você vai aprender, o que você vai pôr em prática, né? Então, quando eu entendi que me deram essa lista, eu já vi a falta, eu estou dizendo, é eu que estou dizendo, eu senti a falta de poder de liderança. Acabou.
Porque eu, sendo um líder, não preciso ser manipulado por ninguém, eu preciso ser manipulado pelo Espírito de Deus, se é essa palavra que eu devo usar. Entendeu? É o Espírito de Deus que tem que me dar essa liberdade de visto. Não, vamos continuar aqui. O método da liderança, o amor que o organizar a capacitar. Né? O amor que organiza e capacita. O texto é fundamental, vem mais. E eu passei a noite fora da cidade, por junto dos poços do dragão e pelo caminho do jardim, para inspecionar as muralhas de Jerusalém, que estava derrubada, e as suas torres que estavam caídas. Isso é Neemias. Isso é Neemias, averiguando a situação do muro de Jerusalém. Você veja a especificação dele. Não, hoje nós vemos diferente. Né? Hoje nós analisamos diferente, pelo menos o que chega classicamente sobre mim, é que a maioria deles, quando chega, o banquete é outro. A preocupação é outra. Quando chega alguns que eu começo a analisar o comportamento deles e eu começo a observar a maneira deles serem, a maneira deles agir, aí eu vejo uma diferença, eu começo a elogiar, até que a gente vai perceber que ninguém é perfeito, né? As coisas começam pela uma aparência, e a aparência por aparência são coisas que o vento também leva, a chuva também tira, né? Bem, a gente continua assim. Então, eu disse aqui a palavra de Neemias, e eu passei a noite toda, e eu passei a noite fora da cidade, por junto ao poço do dragão, e pelo caminho do jardim para inspecionar as muralhas de Jerusalém, que estavam derrubadas, e as suas torres que estavam caídas. Você está entendendo, né? Você, como líder, você precisa ter visão, precisa ter entendimento do que se trata, com quem se trata, com quem você vai se relacionar. O texto, a análise textual. Vamos para a análise agora. Neemias primeiro conheceu as extensões do problema, depois organizou os povos conforme a habilidade e cada... que coisa linda, né? Olha bem, povo conforme as suas habilidades e proximidades, e responsabilizando cada um por uma parte do trabalho. É muito bacana isso. Ele não se colocou acima do povo, mas trabalhou junto com eles. Neemias 4, versículo de número 16. Ele não se coloca, porque o problema maior se torna quando você se destaca pela aparência. Isso é perigoso. O fato de você se destacar é com estratégia e experiência montada sobre os seus ombros. Você vai ter que mostrar a sua capacidade. Eu fui corrigido uma certa vez por um amigo que houve uma cena que ele visitou pelo canal e ele viu uma coisa que não era justo estar ali. E ele virou para mim e disse a mim, eu sei onde eu estou, eu sei com quem eu me relaciono, com quem eu converso, coisas assim. Mundo de obreiros. Mundo de obreiros. E nesse ponto, e nesse teor muito vasto, tem que tomar cuidado. Porém, ele viu uma cena e ele virou para mim e cobrou de mim, por que você postou esse detalhe? Vou deixar você saber, não. Por que você não orientou a pessoa, você é fulano, você é isso, é ciclano e tal? Eu disse a ele, rapaz, em nenhum momento eu dei opinião
na atitude de ninguém. Todos que são posicionados aí para lá conhecem as suas obrigações locais. E se eu chegar com algum tipo de palavra sem ser convidado, posso ser taxado como alguma coisa que não vai ser muito boa para mim no futuro. Então eu me aquieto. Estou me enxergando, sou preto, bem claro, bem notável onde eu assento. Então qualquer coisa e dúvida do porte, com certeza pode me perguntar. E se eu analisar a pergunta, vou responder dentro da medida. Isso, depois da minha análise, enquanto estou ouvindo. Do contrário, eu não tomo soma de assumir nada que não é do meu direito. Eu sei o meu direito, eu sei a minha posição. Bem, mas o que me chamou a atenção ainda por texto sensível é que Neemias primeiro conheceu a extensão, o tamanho dos problemas, as condições dos problemas. Depois, organizou o povo conforme as suas habilidades. Organizou o povo conforme a sua estabilidade. Cada um por uma parte do trabalho. E ele não se colocou acima do povo, mas trabalhou junto com eles. Você está entendendo? O superintendente atual fez uma convocação interessante que chamou também a minha atenção. Eu não pude ir. Eu não pude ir. E sem comentário, mas fiel àquele que promete. Ele fez uma convocação dos que podiam, humildade muito certa no seu pedido e na sua convocação, que todos os obreiros disponíveis, podendo, querendo, esteja conosco em tal lugar assim, para tal atividade assim. Isso foi um ponto de vista. Depois, como está no costume hoje, qualquer coisa se filma, né? Então postou-se o trabalho feito, trabalho em execução, e a postagem ficou visível para todos. E isso traz aqueles que intencionalmente não quiseram fazer parte, vai se sentir, você poderia estar ali. Eu poderia estar ali. Isso é na mente dele, eu estou aqui só cogitando. Entendeu? Eu não podia estar ali. Então, por isso eu não vou me colocar ali diante da situação que eu sabia que eu não poderia estar ali. Poderia ter um banquete, mas poderia ter todos eles assalariados. Mas eu já tinha ciência que eu não podia estar ali. Então, tudo bem. Mas se eu pudesse estar ali, ali eu estaria. Entendeu? Seria diferente. Se eu não quisesse estar ali, eu teria condições suficientes para dizer, olha, eu não quero estar lá, não. Aí você vai perguntar, por que não? Né? Por que não? Não. Então, a responsabilidade, ela tem um título chamado de pessoal. Venha comigo, você vai ver agora uma coisa interessante ainda. Antes de implementar qualquer plano, o obreiro deve fazer um diagnóstico cuidadoso da realização da igreja. Quem mora em frente de rua é assim mesmo. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, né? Então está tudo certo. Então é muito interessante isso. Antes de implantar qualquer plano, o obreiro deve fazer um diagnóstico cuidadoso da realidade da igreja. Ou comunicar o conhecido às suas potencialidades e limitações. Vamos dizer que você vai fazer um trabalho agora e você não mediu o cálculo. Jesus ensinou isso antes de eu estar lendo aqui, antes de Neemias falar comigo, Jesus falou isso para os seus discípulos. O que eu estou lendo agora. Nós, quando está lendo a Bíblia, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, você sabe que muitas coisas que nós estamos lendo, muitas das coisas ficam, outras evaporam. Isso depende de idade, maneira de pensar.
Mas a realidade é que é o seguinte, quando você vem lendo de Gênesis e Apocalipse, você vê muita coisa. Então aquela leitura, na verdade, ela é descartável, mas não deixa de ser um plano elaborado de conhecer os livros. Depois que você volta a refazer a nova uma leitura, ela não vem com o mesmo gozo nem com a mesma satisfação. Ela já vem agora com critério, com propósito, né? Talvez seja de conhecer mais profundo certos detalhes que não deu. Já tem outros que lê uma vez só e eles continuam só grifando textos e ponto para quando ele for pregar ele utilizar. Cada qual tem o seu modelo, mas o modelo certo é você ler para conhecer, ler para saber onde é que está. É como um armário em que você guarda as suas ferramentas. Você tem que saber como buscá-la e para como usar. Entendeu? Esse é o foco fundamental. Venha comigo e continue nas limitações aqui, porque aqui ele diz, olha, cuidadoso da realidade da igreja e a comunidade, e conhecendo a sua potencialidade e limitações. Essa é a responsabilidade quando o líder assume uma posição de liderança. É conhecer a capacidade de cada um dos seus obreiros, as suas condições, força, né? E você vê aquele que está fraco, que você tem que fazer, e assim sucessivamente, para você saber como explorar ele e como poder usar e como ele será útil em ao seu lado, né? A liderança e exemplo. A liderança com exemplo. Liderar com exemplo. Ser líder que dê exemplo. Se o obreiro pede que os irmãos ajudem com a obra física da igreja, deve estar presente, trabalhando junto. Se pede que os orem por missionários, deve ter uma vida de oração consistente. Isso é só um modelo prático de uma estrutura em que você vai ter que entender o que você pode ou não fazer. E a parte 1 do terceiro texto, a resiliência da liderança, amor, que fortalecer a ideia adiante da oposição. A liderança tem que estar sempre adiante da oposição. Eu queria usar um outro termo, sabe? Da oposição. Então você tem que estar sempre pronto, porque eles estão no meio da igreja. Quando eu digo no meio da igreja, ele pode estar em qualquer, ele está infiltrado. O espírito de oposição. Alguém que se posiciona, eu não vou, eu não quero, não como, eu não gosto, cheio de tirararara. Já viu aquele porco espinho? Pronto, tal é desse jeito, cheio de espinho para pegar. Fundamental o assunto desse ponto agora, que nós vamos chegar, é disseram, eis que os judeus estão fazendo obra, e eis que eles vão acabar, e nós atacaremos eles, e o mataremos, algum deles, para que deixe de fazer a obra. Você sabe quem são essa oposição aqui, né? Todo mundo conhece a história de Sambalate, Tobias. Eles eram lá naquela época, mas nos dias atuais nós podemos entender, né? Aquele que se espreguiça, aquele que coça o nariz. Então você já está, aquele olhar crônico, né? E você, crônico ou clínico, né? Mas aquele olhar observador. Né? Eu tinha um superintendente, ele sempre fazia assim, quando eu abria a boca, ele fazia assim. Aí eu já entendia que ele queria prestar atenção no que eu ia dizer. Mas até aqui tem me ajudado o Senhor, porque o meu intuito, daquilo que eu entendo, que o Espírito de Deus me dá, eu faço questão de que a pessoa veja como um conselho, uma possibilidade de ajuda, caso aceita, amém. E quando não aceita, como alguns foram muito fiéis, e dizer para mim,
pensei em lhe chamar, mas não deu. Outro disse, rapaz, bem que você pensou, viu? Eu não fiz como você disse. Pronto. Isso para mim já é um de grande ajuda, né? Então, o que que acontece? Sanbalate e Tobias são a figura lá no Antigo Testamento, que nós viajamos de lá para cá, observando que é um mundo espiritual, seres espirituais, que habitam no meio de nós para endurecer o coração meu, seu e de todos os outros obreiros, para não estar presente diante da necessidade que convém à liderança dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Talvez a minha má vontade e a sua má vontade, a minha rejeição e a tua rejeição, dificultam o andar da obra de Deus. Então, na verdade, como a igreja primitiva era tudo em comum, acordo, e eles viviam em singeleza, a simplicidade deles era notória, e eles eram tão unidos, e eles partiam o pão. Hoje, o pão é repartido com pessoas de categoria, né? Se reparte, não venha dizer que não é, se reparte o pão aos grupos de selecionados. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de entender que isso é e será sempre um trajeto no meio do povo de Deus, até que aquele que venha, ele separa o trigo do joio. Isso vai sair. Isso é só aqui embaixo, em cima não tem não. Tá certo? Então, o que que eu disse aos judeus e aos sacerdotes e aos chefes de família? Não vos deixei amedrontar-te por eles. Lembrai-vos, vós, do Senhor grande e terrível, e peleja pela vossa família, pelos vossos filhos e filhas, e pelas vossas mulheres em casa. Entendeu? Porque isso é uma revelação profética, porque o que já tinha dito lá é que o amedrontar e quem sabe até matar. A morte hoje pode até não ser tão física como talvez nós vamos entender. Mas embora o assunto vai ser trazido no mundo espiritual, o físico também pode acontecer. Para tirar você de campo, para tirar você de tempo, tirar você da pista, tirar você da frente, tirar você do caminho. Você precisa estar pronto para isso, porque é uma estratégia do adversário. Aí você volta para Paulo em Efésios e você vai ver. Paulo lá em Éfesos, quando ele aconselha as autoridades, os presbíteros da igreja, você precisa ver isso de perto, entender isso com lógica. Entender com lógica. Eu estou gravando esse vídeo e esses e outros, falando com liberdade de expressão, que talvez eu numa tribuna para falar vou ter que meditar 2 vezes mais. Porque eu estou falando somente com o povo. Mas se eu estiver falando de uma forma como agora, em rede nacional, eu estou falando com outros povos que sabem que Sanbalate e Tobias está sentado do lado deles. Mas o que eles têm a fazer? É continuar a obra. É continuar. Dá um cafezinho na mão deles, mas eles vão beber o café. E ore antes, né, irmão? Ore antes. Pega o café e diz, meu Deus. Ore pelo cozinheiro, ore pelos cozinheiros, ore pelos membros do corpo de Cristo na sua congregação. Agora, bajular, nunca aceite bajulação. Não aceite bajulação, não aceite ser comprado, não aceite ser vendido, porque o que Jesus deixou no deserto, rejeitado como lixo, trazido pelo Sanbalate, o líder, e Tobias, os espíritos também. Você não deve aceitar de maneira nenhuma. Não deve de maneira nenhuma. E lembrando que na escolha de obreiro, de as qualificações, ele pode ter só uma perna, mas se ele tem habilidade, esse serve na guerra. Você está entendendo? Não muda nada. Não muda nada. Só vem quando ele não tem condições de vir. Entendeu? Então, pensa descendo. Ou seja, você só vai levar ele para a guerra se ele tiver condições de estar podendo. Ele profetizou que leve. Ah, mas de vez ele só tem uma perna, outro de uma perna, não, de excelente ajuda ele. E você vai ver a experiência deles.
que quando alguém não tem uma perna, tem uma experiência no braço. Quando não tem um braço, tem uma experiência na visão. Porque é como se ela saísse de um lugar e entrasse no outro. A oposição veio tanto de fora quanto de dentro do povo. Isso nós encontramos em Neemias 6, de 1 a 7, de 1 a 14. Mas Neemias não desistiu. Ele fortaleceu o povo com palavras de Deus, organizou e a guarda e o manteve foco na missão. Manteve o foco na missão. Deu para entender isso? Muito bem. Isso é interessante. A oposição veio tanto de fora quanto de dentro do povo. Mas o foco de Neemias estava na construção e naqueles que estavam com ele. Entende? Pronto, acabou. Você precisa entender que quando Jesus rejeita as coisas no deserto e não dá crédito, eu uso uma expressão, toda vez que tem que passar nesse texto, sou obrigado a lembrar do pastor Marco Feliciano. Ele conta uma história maravilhosa. E um vídeo que eu assisti dele há muitos anos atrás, uma mensagem pregada, que ele fala que ele transporta, o tema é Destronando Satanás. Você pode achar aí no YouTube. Destronando Satanás. O que acontece? É uma realidade quando você entende a batalha. Então, destronando. Eles saíram de lá do tempo da guerra, do Antigo Testamento, foram transpassados para os tempos de hoje. Ele diz na mensagem dele, para o Novo Testamento. E agora, do Novo Testamento, eu quero te mostrar eles na guerra contra a Igreja de Cristo. Mateus 23, Jesus censura os escribas e os fariseus. Olhe os favoritismos. Olhe. Leia Mateus 23 para você perceber quem são eles lá e olhe para os nossos dias. Veja se eles não foram transportados de lá para cá. Observe a perseguição dos apóstolos em Atos. E você vai conseguir analisar mediante as cartas e a continuidade dos mesmos espíritos que perseguiam a igreja, perseguiram o povo hebreu, se não está ali. E se você usar já que tem problema de audição, se você usar a lente microscópia da inteligência não artificial, que seja, use, se é útil, use, você vai perceber o comportamento até no falar. Até desejar os melhores assentos. E até aquela exaltação de ser chamado Ambrósio, Ambrósio, Ambrósio. Né? Tem outros que chamam de meu senhor. Tem outros que chamam de pastor, porque é pastor. Tem outros que não tem nem a consagração de pastor, já é chamado de pastor. Entendeu? Porque está pastoreando. E eu não sou contra desse ponto de vista. Mas se é para dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Se eles concordam desse jeito, concordado seja. Você já assistiu Lutério? É bom que assista. Lutério lutou sozinho. Lutério não lutou com aquele rebanho de líderes que estavam do lado dele. Porque todos queriam sair debaixo do jugo que estava imposto pela Igreja Católica. Todos estavam ali. Mas ele foi o único. Ele foi o único. E alguém, quando viu que podia usar ele como um pivô ou como uma bala de carga-chefe, foram. Quando viram que não ia dar errado, que não ia dar certo, eles se recuavam. Mas quando eles viram que o negócio era para frente. E depois eles perguntaram, quando a guerra terminou, eles perguntaram, e aí, agora o que vamos fazer? Olha, você segue a sua vida, porque Lutério tinha um objetivo. E quando você luta sem objetivo, você fica perdido no meio daqueles que correm para um lado e para o outro. Vai para o jogo de campeonatos e você vê quando acontece alguma baraganha no meio do caminho, como é que fica as pessoas perdidas, sem visão.
Quem vai para um jogo de noite, ou se é tarde, ou tanto for, ele sabe que qualquer hora uma bomba explode. Então ele tem que estar atento. Se não fosse isso, não necessitava essa força armada de policiamento para poder organizar um time organizado, que é o time de futebol. Que poderia dizer que seria desorganizado, mas é torcida, poxa. Quem vai entender isso? Todo mundo, quando sente o prazer dentro da sua entranhas, ele normalmente ele exerce um tipo de comportamento externo que dá notório a todos que estão à sua volta. Jesus é o meu Salvador. Aquele que está vazio, seco, não tem nada dentro, ele vai até estranhar. Para que isso? Eu, hein? Mas é tarde demais. Jesus chegou e fez diferença, né? E eu quero chamar a sua atenção. E quero finalizar aqui com esse tópico muito interessante, a aplicação prática para hoje, no termo dos obreiros que também estão do lado de dentro, mas o obreiro deve preparar-se para enfrentar os desafios, seja por falta de recurso, crítica ou posições. O amor à causa de Deus deve ser maior que o medo das dificuldades. Isso é crucial, entendeu? O obreiro deve preparar-se para enfrentar os desafios, seja por falta de recursos críticos ou oposições. O amor à causa de Deus deve ser maior que o medo das dificuldades. Entendeu? Fortalecer o povo, você tem que ter em time tem sempre uma expressão bacana que se diz de uma maneira clara, né? Estou vendo aqui um vídeo, entendeu? Então, deve ter isso com muita prioridade, com muita proporção de entendimento. É necessário fazer isso, é necessário enxergar isso, é necessário você se importar com esse ponto de vista, tá certo? A igreja, a responsabilidade em suas mãos. Agora que parece que não finaliza, né? Saber identificar as armas do inimigo e o desânimo, a desunião e as críticas falsas. E tomar medidas práticas para se desfazer, desvendar, sem desviar-se da missão. Se você está vendo tem um problema, você pode ir ali, chamar, tirar. Eu tenho um certo jeito de separar duas cobras quando estão entranhadas uma com a outra. Você vai entender isso. Eu tenho um hábito de chamar particular. Eu tenho um hábito até de convidar, quando se tem condições no momento, de tomar um geladinho. Às vezes eu estou no meu trajeto andando e aí passa a pessoa que eu preciso conversar. Eu digo, está com muita pressa, vai estar indo aonde? Tal lugar, assim, posso acompanhar? Ele me permite, eu vou. E ali eu largo o doce, fresquinho. Tiro as dúvidas. Claro, ele não vai saber. Ele nunca vai saber qual é a intenção. Nunca. Também não vou discriminar e achar que ele não vai saber. Eu estou falando, dentro do meu entendimento, que eu vou trabalhar de uma maneira que ele nunca vai perceber que eu estou analisando o perigo de onde é que vem e se ele faz parte de uma das portas pela qual o perigo pode ser ultrapassado. A integridade da liderança, amor que cuida da santidade. Esse é o texto abaixo. E vi que a prova dos israelitas tinha dado as suas filhas em casamento aos filhos
Asdod, e os Amon e os Moabitas. Então ajuntei o chefe e lhe repreendi, e jurei por Deus que faria cessar essas coisas. Ou seja, as meninas eram feitas como peça de troca. Era como peça de troca. Olha o que ele disse: vi que o povo de Israel tinha dado as suas filhas como em casamento aos filhos de Asdod e de Amon e dos Moabitas, dos Moab. Então juntei as chaves, lhe repreendi, juntei o chefe e repreendi e jurei por Deus que faria cessar essas atitudes. Bem, tem pano para manga, deixa eu ver se aqui é onde eu tenho mais. Tem muita coisa. Mas quero finalizar aqui que a construção dos muros de Jerusalém, feita por Neemias, instrumento que Deus usou, foi uma parte muito crucial. Foi encarar os adversários. A dificuldade financeira não foi a questão, porque o rei ajudou, movido pelo poder de Deus. Ele recebeu materiais, ganhou cartas para poder ir até a Jerusalém. Ele não podia ir também como clandestino, né? E até porque existia uma responsabilidade que muitos, pelos segundos historiadores, atravessavam as partes que eram necessárias de um lado para o outro, em busca de soluções, e ia em caminhos de refúgios. Isso é. Mas a realidade é essa, que você precisa entender como um líder e estar sempre atento para tal coisa. Olha bem, a necessidade ela é única e a paz é que excede o nosso entendimento. Você fazendo assim, você vai entender o que Deus tem a sua vida a fazer. Você fazendo desse jeito, seguindo os conselhos, é mais que a gente poderia conversar, mas eu estou já abusando do tempo que me foi dado. Mas tudo aqui tem um tempo, mas a gente segue na continuação, no próximo episódio. Eu espero que você comente, levando em consideração as deficiências que nos já atrapalham, divisões, mas a importância da lealdade ao texto, a lealdade ao compromisso, a lealdade fundamental na escolha de obreiro, e entender que puxa-saquismo não pode estar nesse negócio. Não pode. Favoricismo não pode. Não pode. Bajulação não pode. Não. Ou é ou não é? Como Paulo disse que os membros do corpo todos têm o seu comando. Se meu braço ele é do meu corpo, então faz parte. Se ele não é, então ele tem que sair. Então usa ele numa tipóia. Mas o restante vai continuar. Entenda isso. Não tente bajular ninguém para fazer nada. Não tente. E se lhe prestar um serviço, eu até prefiro que você pague, para não ficar devendo nada a ninguém. Nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Entendeu? Porque muitos são favorecidos e gostam de ser favorecidos, bajulados. Entendeu? Então, essas coisas atrapalham o andor da obra de Deus, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Os que sentam na tribuna, como os que são fora da tribuna. Em todo grupo, sempre tem um opositor. Sempre tem um Sambalate, sempre tem um Tobias. Sempre tem alguém para ser um instrumento. Então você analise, como nós falamos acerca dos espíritos que transportados foram de tempos em tempos, e eles continuam utilizando.
Na mensagem falando sobre Josabel, o espírito de Josabel, nós temos uma deficiência muito grande, né? Muito grande. Todo mundo sabe que começa as coisas de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas nós temos que ter maturidade para entender quando esses espíritos sedutores se manifestam. Entendeu? E isso não vem somente de fora para dentro, dos novos decididos, dos crentes pequenos, não. Isso vem coisas que nós encontramos em grande escala. Mas isso são obras de oposição. Então não cabe você. E as redes sociais, interessante falar desse ponto de vista, é uma segunda arma, ou segunda, e com grande efeito e com grande poder, para estar desmoralizando a Igreja de Deus na Terra. E isso com contribuição em brecha que muitas lideranças estão deixando acontecer. Isso deveria ser visto, né? E por esse motivo, em todo lugar, se há alguém que fala alguma coisa. Nessa falácia toda, desde o início, algumas coisas vão lhe ser úteis, outras coisas não vão lhe ser úteis. Algumas coisas você vai concordar, outras coisas você vai discordar. Mas o que me importa? Importa que esteja anunciando. No dia que você precisar, você vai ter que pesquisar. E, de repente, o tema pode chamar a tua atenção. Tá certo? Muito obrigado, um forte abraço. Espero encontrar você na próxima. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não assista sozinho, não. Se serviu para você, você achou alguma coisa, mande para alguém que seja crítico. Algumas pessoas que também sabem entender como você que eu estou errado. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com alguém. Se você quiser mais conteúdo, você se inscreva no canal. Tá certo? Olha, o vídeo deve ser assistido por inteiro. Só assim o YouTube entenderá que esse vídeo vai servir para outra pessoa. E na busca de pesquisa pelo Google, o YouTube sempre apresenta exatamente o vídeo que você gostou como auxílio para outras pessoas. Você fazendo assim, você está abrindo portas para que possamos passar e levar a revelação da palavra de Deus àqueles que, na verdade, crê nela. O mundo já é do maligno. Os que são do mundo torcem pelo mundo. Os que são de Cristo devem torcer. Olha o que eu estou dizendo. Devem torcer. O que eu poderia dizer, como disse aqui, né? Os que são do mundo torcem pelo mundo. Mas aqui eu estou dizendo, os que são de Cristo devem torcer. Porque não são todos que se dizem ser e que são. São todos que eu estou dizendo é que divulguem. Tá certo? Forte abraço, obrigado.